Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma reflexão nossa de consagração, todas as quintas-feiras, geralmente postado no canal do YouTube às 7, 8 horas, já está lá disponível para que você acompanhe. E nós estamos falando da carta aos Romanos, já estamos no capítulo 6, e dessa vez trabalharemos dos versículos 15 ao 23, onde Paulo continua expondo a sua posição acerca da lei e da graça. Qual é a nossa atitude diante da revelação de que nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? E ele comenta, como nós já falamos semana passada, que essa lei ela não é o conjunto de fatores e de normas do Antigo Testamento, mas essa lei é um confronto. Quando ele fala da lei, ele fala de um confronto aos judeus, pelo fato dos judeus ainda acreditarem, mesmo depois de convertidos, que pelas obras da lei, fazendo coisas corretas, eles poderiam merecer a sua salvação. E Paulo explica que é o contrário. Na verdade, eu primeiro recebo a salvação e depois apresento os frutos. E não apresento os frutos para então receber a minha salvação. Porque o protagonista da nossa história com Deus é Deus. O protagonista é o Pai, a obra redentora em Cristo Jesus. Nós fomos alcançados depois. A palavra vai dizer, não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Ele escolheu nos amar e nos entregar por nós. Maravilha é essa mensagem. Nós vamos continuar falando sobre isso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça de qualificar esse vídeo aí e deixar seu comentário aqui embaixo, o que você pensa sobre tudo isso, o que você acha, o que você pode contribuir para essa reflexão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ao texto, Romanos 6, versículos 15 ao 23. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De jeito nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pegando o gancho do que nós trabalhamos na semana passada, o versículo 14 vai dizer, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aí Paulo continua no versículo 15, dizendo assim, então quer dizer que eu posso pecar porque eu estou debaixo da graça, o pecado não me domina. Ele diz, não, de modo nenhum. Ele diz, aquele que vocês oferecem, aquele ao qual vocês oferecem os seus corpos para a obediência, seja da injustiça ou da justiça, é esse que você tem que servir. Esse se faz seu dono. É o que ele vai dizer no 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, ele está dizendo, irmãos romanos, e falando para nós também hoje em dia, nós não temos como servir dois senhores. Eu não tenho como dizer assim, sou salvo em Cristo Jesus, mas as minhas atitudes, as minhas palavras, o meu procedimento continuar servindo ao maligno.
Eu não tenho como dizer que me convertia à fé cristã e eu continuar adulterando, e eu continuar mentindo, e eu continuar roubando, e eu continuar difamando, e eu continuar dividindo. Não tem como eu dizer que eu sirvo a Deus se os meus atos provam que eu sirvo a outro Senhor. Paulo está nos dizendo o seguinte: nós vamos servir a algum Senhor. Seja o pecado para a morte, ou seja a graça para a justiça, a obediência para a justiça. Ou seja, sendo obediente ou desobediente, eu vou estar servindo alguém. E o que Paulo está confrontando o povo é: a quem vocês vão servir? A quem vocês vão render graças? A quem vocês vão entregar as suas vidas? Não é porque agora, falando para os romanos, não é porque agora vocês deixaram de servir Dionísio, Apolo, que vocês deixaram de frequentar os deuses pagãos, Afrodite, Diana, frequentar os templos dos deuses pagãos, que agora está tudo bem. Não, eu sirvo a Jesus, ele já me salvou, então eu posso cometer algum pecado ou outro, porque ele não vai ter domínio sobre mim, e eu vou ser salvo do mesmo jeito. Paulo diz: não, 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 não. E infelizmente, amados, existem muitos cristãos que se dizem cristãos que continuam na prática do pecado. E se dizem cristãos, levantam bandeiras denominacionais, exercem talvez até cargos, mas continuam servos do pecado, servos do diabo. Por quê? Porque professam com o seu discurso que servem a Deus, mas com as suas vidas e as suas atitudes prestam continência ao inimigo. E é isso que Paulo está dizendo. Ele diz: graças a Deus, porque outrora erais escravos do pecado. Contudo, vieste obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Então Paulo está dizendo assim: olha, queridos irmãos e irmãs, eu não preguei para vocês, e eu fui até vocês, e eu obriguei vocês a fazer nada. Vocês não foram obrigados a deixar os deuses pagãos e servir o Senhor Jesus. Vocês foram porque quiseram. Vocês foram por vontade própria. A palavra alcançou vocês e vocês decidiram servi-lo. Então agora, se decidiram servi-lo, se receberam de coração, então que a sua obediência, o seu procedimento, também seja de coração para com aquele que vos amou e que vos escolheu. E ele diz: graças a Deus por isso. Ele diz: mas uma vez, versículo 18, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ele diz: vocês eram escravos do pecado, mas agora são servos da justiça também. Prestam serviço à justiça. Ou seja, irmãos, não existe nenhum cristão que esteja acima da autoridade dos princípios da palavra. Não existe nenhum cristão com passe livre para a vida e o pecado. Não existe nenhum cristão acima da congregação. Não existe nenhum cristão que não é obrigado a cumprir seus deveres como membro, ou como cristão, ou como servo. Ele diz: eram escravos do pecado, mas foste servo da justiça, agora são servos. Porque de qualquer forma, irmãos, nós vamos estar servindo alguém. Não existe como nós dizemos que nós estamos neutros. Não, eu não sirvo a ninguém. Não, você serve sim, ou ao pecado ou à justiça. Por isso que certa vez Josué disse: vocês escolham a quem vocês vão servir. Vocês cocheiam entre dois deuses, perambulam entre dois tipos de adoração. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolham vocês a quem vocês vão servir. Ele diz ainda, no tempo da lei, nós temos dois caminhos diante de vocês: bênção e maldição. Escolhe a bênção e viverá. Escolhe a maldição e morrerá. Não tem meio termo. Não tem meio termo. E Paulo está dizendo: no tempo da graça também não tem meio termo. Aí você pode dizer: pô, mas essas são as palavras de Paulo, pastor. E Jesus, o que Jesus disse? Mas Jesus diz que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. Ele diz que o fruto, João 15 vai dizer, o fruto é ter amor uns pelos outros. Como é que um crente
que adultera, como é que um crente que mente, que rouba, que mata, que difama, que persegue, como é que um crente que fornica, como é que esse tipo de crente vai ter algum tipo de fruto para se apresentar a Cristo Jesus? Como esse crente vai ter alguma coisa de bom para apresentar? Amados, pelos frutos os conhecereis, também são palavras de Jesus. E o fruto é amor. Mas é amor, primeiro, a Deus sobre todas as coisas, ou seja, a Deus, a sua palavra revelada, aos seus princípios, a sua forma de ditar a vida, e depois ao próximo como a si mesmo. Existem muitos que dizem que têm amor nos seus corações porque amam o seu próximo, mas esquecem de amar o seu próximo de acordo com os princípios de Deus e acabam colocando o próximo acima do Senhor. E por isso amam o próximo com um tipo de amor que é um amor falso, que não é um amor que provém das Escrituras, da palavra de Deus. É um amor que provém do próprio coração. Por isso, quando ele diz que a marca dos discípulos é o amor, ele não está dizendo somente você tem que amar as pessoas e fazer tudo por elas e aceitar os pecados delas e tudo que elas fazem de errado. E ainda abraçar e dizer que está tudo certo. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. As palavras de Paulo, as cartas de Paulo, conforme comprovado e debatido em concílios ao longo dos séculos, são também inspiradas por Deus. E ele ainda fala no versículo 21, naquela época, irmão, vocês estavam no pecado, que resultado vocês escolheram? Nada. Só fruto para a morte. Não teve rendimento nenhum. Porque as coisas que a gente faz nesse mundo, Eclesiastes já vai dizer, vão permanecer nesse mundo. Ele diz, não existe nada no além que você vai pegar daqui e vai levar para lá. Nada. Ele diz, agora, porém, versículo 22, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, dedique os seus frutos para que você seja santificado para a vida eterna. E aí vem um versículo conhecidíssimo, com o qual nós vamos encerrar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele diz, pelas suas obras, pelos seus méritos, pelos seus esforços, a única coisa que você vai colher é pecado e o salário do pecado é a morte. Ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Enquanto para falar do pecado ele fala de obras e de mérito humano, e como o mérito humano só vai gerar a morte, ele está dizendo que da parte de Deus a salvação é dom gratuito de Deus. A obra é dele. E a única coisa que nós fazemos é, a partir do momento que a recebemos, como nós já falamos aqui várias semanas, a partir do momento que nós a recebemos, nós começamos a apresentar frutos. E esses frutos se tornam a evidência de que verdadeiramente nos convertemos a esse Evangelho. Eu peço ao Senhor, para você que está me assistindo, que você possa apresentar esses frutos, que você possa frutificar na presença, na casa de Deus e na obra de Deus e por onde você passar. Que você possa demonstrar esses frutos, frutos dignos de arrependimento, de alguém que verdadeiramente foi salvo pela graça e que vive para Cristo, para o louvor da glória de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Graça e paz.